às vezes as pessoas não escutam a gente agora. Então elas podem nos escutar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Então, graça e paz para você. Que seu dia, que esse dia que é tão especial para nós, né, que é o Dia das Mães, a gente possa honrar essas mulheres que nos criaram, né, nos deram educação, nos deram ensinamento, que nos mostraram a vida, né, no que os princípios da vida. Agradecemos muito a essas mães. E eu queria começar falando de, de primeiro uma coisa que a gente está fazendo aqui na nossa igreja, que é a doação de cestas, né? De cestas básicas. Ontem o pessoal entregou cerca de 60 cestas, né? 63 cestas básicas. Então, para uma igreja que há 2 meses não entregava quase nada, muito pouco, 63 cestas é algo assim realmente maravilhoso. É algo muito grande que Deus tem feito, né? E tem movido o coração de muita gente. Então, você que está aí ajudando a gente, seja financeiro, seja no seu tempo, eu quero te agradecer, tá? Em nome aqui de todos nós, que você possa continuar, que Deus possa te abençoar e te abençoar mais ainda para que você possa, de fato, também nos ajudar a cumprir essa missão, né, de continuar ajudando as pessoas, que a gente não quer doar só um mês, só 2 meses, porque a gente sabe que a situação hoje no Brasil ela é grave em alguns pontos, como a comida, porque a gente sabe que o alimento não está tão barato e as pessoas precisam, né? E a gente não quer doar só um mês, né? A gente quer perpetuar isso aí por, quem sabe, muitos anos, né? Ajudando essas pessoas, não somente essas vão se, com certeza, não vão precisar mais, mas a gente vai continuar ajudando outras pessoas que precisam da gente. Então quero te agradecer, você aí que sabe que você nos abençoa aqui financeiramente, te agradeço. A gente vai, não sei se já postaram no nosso Facebook aqui, mas durante essa semana deve ser postado a foto das cestas, né? Da quantidade de cestas que a gente conseguiu. Algumas foram doações, outros com recurso que as pessoas nos doaram a gente comprou. Então, cestas que a gente mesmo decidiu como ia ser montada, como a gente ia, que a gente ia dar para as pessoas. Então, quero aí de fato te agradecer mesmo muito por isso que Deus tem feito aqui. Que possa ser só um começo para nós, né, do que Deus ainda vai fazer em outras coisas, em outras áreas que a gente nós estamos querendo abençoar as pessoas não somente com comida, mas com ensino, com outras coisas, tá bom? Então eu quero te agradecer aí, em nome de Jesus te agradeço e que você possa realmente continuar nos abençoando, amém? Amém. É ruim do ao vivo que a gente não tem esse negócio, né? Dá pra saber quem tá falando lá. Tem gente aqui? Pode ir. Não, é que tipo assim, não tem a resposta. Na igreja a gente tem um amém, amém. Então, aqui a gente não tem, tá bom? Então, pensando no Dia das Mães, me pediram, traz uma mensagem aí, você que é filho. Eu falei, tá bom. E aí eu falei assim, cara, o que que eu vou falar, né? E aí eu vi algumas coisas, li algumas coisas, vi algumas coisas. E me chamou a atenção, acho que muita gente deve conhecer essa história do rei de Salomão, É, interessante essa de história. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 até o 28. E eu quero ler com vocês aqui essa história. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 até o 28, até o final, né? E aí, nós temos aqui a história de duas prostitutas, né? Que chegam perante ao rei Salomão, né? E, e aqui a Bíblia nos diz aqui, certo dia, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou.
Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. Trocou de filho. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas outra mulher disse: não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo, e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não é, não. A criança morta é sua, e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei Salomão, né? Então estavam discutindo ali, porque uma dizia que rolou, né, sobre seu filho e ele morreu sufocado durante a noite, o sono. A outra dizia que não. Então o rei Salomão, o grande rei Salomão, diz: cada um de vocês diz que a criança é viva e é sua, e que a morte é da outra. Então o rei falou assim: manda-me, traz uma espada. E quando o trouxeram, disse: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: pode cortá-lo em 2 pedaços. Nem meu, nem seu. Um pedacinho para cada. Aí Salomão disse: não matem a criança. Isso é minha. Entreguem um menino à primeira mulher, Ela é mãe. porque ela é a mãe dele. Então todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. E aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha lhe dado sabedoria para julgar com justiça. Essa história aqui de rei Salomão, ela é verdade. Minha mãe já me contou quando eu era pequeno. Eu acho que muitos cristãos conhecem essa história do rei Salomão. E que, né, ali ele com a sua grande sabedoria que Salomão tinha, pede para cortar o menino ao meio e a mãe verdadeira ali, movida de pura compaixão para com seu filho, diz: Prefere ficar sem filho. não mate-o, entregue a ela. E a outra, sem nenhuma compaixão, diz: tudo bem, corta no meio, me dá metade aqui e metade para ela. E aí a gente vê A mãe prefere perder, né? a mãe prefere perder. É. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesses versículos que aqui narra essa história, que é o versículo em que Salomão pede para cortar o filho ao meio, e logo em seguida, em algumas Bíblias, diz assim: movida de compaixão. Movida de compaixão. E eu quero te dizer o que é compaixão. No dicionário nosso aqui diz que é um sentimento piedoso de simpatia com a tragédia pessoal de outra pessoa. É isso aí. É um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Querendo ou não, aquela criança iria sofrer, né? Um rei. E ela, movida de compaixão para com seu filho, fala: eu fico sem, mas deixo meu filho vivo. E é um pouco nisso que eu quero falar hoje, aqui nesse momento que nós estamos aqui ao vivo. É sobre compaixão. E esse sentimento que move, eu acho que 100% das mães no mundo. E nós temos também Deus, né? Eu fico imaginando Deus quando ainda não nos tinha criado, né? Era só uma terra sem forma e vazia, né? E ali o Espírito de Deus pairava. E aí eu imagino Deus com aquele espírito dele realmente, de altruísmo, que é aquele espírito de falar: olha, a gente precisa criar alguém. E aí Deus, movido, de compaixão, diz: olha, nós vamos criar um povo. Nós vamos criar o ser humano. Porque
Ele vai nos adorar. Porque Deus poderia ter simplesmente deixado as coisas do jeito que estavam. Ele era Deus, ele é Deus. Poderia a terra continuar sem forma e vazia, do jeito que era. E Deus ia continuar sendo Deus. Mas Deus, movido, sabe, de uma compaixão, falou: eu vou criar um povo que vai me adorar, que vai me buscar. E ali Deus forma, né, a história ali em Gênesis. Deus forma todo mundo, né? E aí, tantas coisas acontecem, nós estamos aqui, né, depois de tudo isso, depois de quantos mil anos, e Deus ainda continua movido de compaixão para conosco. E é desse sentimento de compaixão com as pessoas é que fluem algumas virtudes. E eu quero falar uma delas é a descentralização do eu. Uma coisa interessante de nós, seres humanos, é que nós nascemos egoístas. Nós nascemos egoístas. Não sei se você já percebeu, quando uma criancinha nasce, como que ela nasce? Com a mão fechada. Né? A mão fechadinha ali, aquele espírito assim, esse aqui é meu. Né? Então, nós nascemos assim, com as mãos fechadas. Por exemplo, eu tenho um filho, o Arthur. Ontem o Arthur estava na casa dos primos. O que o Arthur queria? Tava lá enchendo bexiga. O Arthur queria todas as bexigas para ele. Então ele ia da mão de um, tentava pegar. Ia na mão do outro, tentava pegar. E ele já estava com a dele na mão. Então a gente nasce, né, com esse espírito de egóico, né, de egoísmo, de querer tudo pra gente. E aí que entra, né, esse papel de nos ensinar, de abrir mão, de ser piedoso. Esse papel de nos ensinar, de nos educar. Porque, percebe só, a gente chora quando é pequeno. A gente chora, tem alguém lá para nos acolher. A gente está com fome, tem alguém para nos acolher. A gente cai, alguém vai lá olhar. Tu parece assim que tudo, quando nós somos pequenos, colabora para a gente ser egoísta. É verdade. Né? Porque é tudo ali. Eu vejo o Arthur e eu fico às vezes, nossa, o Arthur tá indo ali, dá medo e a gente quer ir lá e a gente fala assim, não pode acontecer nada. A proteção. Mas aí entra o ensinamento da mãe, né? Olha, não é assim, você tem que compartilhar. Porque se deixar a gente vai viver assim, nesse espírito egoísta o resto da vida. Se não tiver ninguém para ensinar, se não tiver ninguém para mostrar que precisa dividir, aí, né, vai ser aquele negócio, aquela pessoa que realmente você fala, nossa, não tem como. E eu acho, né, assim, esse compartilhar, esse cuidado é a máxima expressão de ser cristão, de se tornar cristão. É deixar de ser o centro de si mesmo. Talvez seja por isso que Jesus disse lá, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga. Talvez seja por isso. E também, talvez seja por isso que, se você prestar atenção, se você já leu alguns capítulos da Bíblia, principalmente das passagens de Jesus, você vai ver que tem a pessoa que está ali narrando a história, ela sempre diz assim, e Jesus, movido de compaixão, vai lá e cura o cego. Vai lá e vê uma multidão de doentes e começa a curar todos eles. Então só se faz as coisas quando você tem compaixão. É compaixão. E eu queria ler um outro versículo com vocês, que é Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Eu vou abrir aqui. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Pouco tempo depois, Jesus foi
para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos eram uma grande multidão, foram com ele. Os discípulos de Jesus, né, uma multidão que vivia seguindo Jesus, estavam com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era o filho único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu com muita pena dela e disse. Muitas passagens aqui viu com muita compaixão, viu com muito amor. Então ele chegou mais perto do caixão, né? Tocou no caixão. Os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus entregou a mãe. Todos ficaram com muito medo, mas louvaram a Deus dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Aqui a gente vê Jesus de novo com uma mulher viúva. Ela já não tinha marido e tinha perdido o filho. E aí você vê Jesus movido assim, ó, movendo-se de compaixão do choro daquela mulher. Jesus vai até lá, toca naquele caixão e fala assim, ó, moço, levante-se. Deus é movido à compaixão. É isso. E olha que Jesus tinha toda a razão para ser o centro de tudo. Porque Jesus era o quê? Jesus era Deus, é Deus. Mas é essa sensibilidade, sabe? De. Para mim, para isso que eu pensei que tinha sido internet, mas não. Não voltou. Só aperta aqui? Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, não. Oi, gente, caiu aqui. Desligou. O computador aqui desligou e aí tem jeito, né? Ainda bem que a gente acha que conseguimos voltar aqui na mesma Agora sessão. tem 4 pessoas. Na mesma sessão. Acontece, né? O online é assim mesmo. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Então, Estão me é ouvindo? que não dá pra aumentar aqui, né? Tá isso mesmo. Ah, então beleza. É isso, gente. Vamos continuar aqui. Compaixão de Jesus pela mulher, pela viúva. E é isso. Eu vou continuar aqui. Quebrou, mas vamos lá. Então, ele estava falando desse espírito de compaixão de Jesus, né? De que a gente vê nessa história aqui do filho de Jesus que vai ao encontro da viúva e ressuscita, né? Ressuscita aquele menino e a sua mãe ali chorando, né? E Jesus se compadece de compaixão e que a compaixão não é somente o agir, né? Não é só estar aqui do lado do seu amigo, falar, tô aqui e tal, mas é chorar com aquele que chora, né? É estar ali com com as lágrimas ali de Jesus, daquela viúva, né? Abaixa um pouquinho aí, senão vai me atrapalhar, que eu fico me ouvindo. É que estão me ouvindo e me atrapalha, eu ouço o meu retorno 2 vezes. E é isso, gente. A compaixão é a experiência daqueles que foram libertos da prisão do eu, né? É daqueles que saíram do centro de si e se compadecem das pessoas. Por isso que a maternidade nos lembra muito da compaixão movida de ação, né? É se preocupar com o outro, né? Quando a mãe tem o seu filho, o centro ali não deixa de ser ela. Tudo é em favor daquele serzinho que nasceu, daquela bebezinho que está ali no colo, 7 pessoas. né? Daquele bebê que está no colo. E ali a pessoa fala, meu Deus, essa é a minha atenção. Eu vou me sacrificar por esse bebê. Não importa o que eu tenho,
Não importa eu mais. O que importa é ele. É essa descentralização do eu que a maternidade nos mostra. Os sacrifícios ali são entregues para ele. Você deixa de dormir, né? Você deixa às vezes de sair. Você deixa às vezes de comprar alguma coisa para você. E você compra para quem? Para o seu filho. Você pensa no filho. Você só pensa no seu filho. Ah, mas eu poderia ter comprado aquilo. Você não compra mais. Você compra, vou comprar pro, eu vou comprar pro Arthur. A Marina disse. Vou comprar pro Arthur. Esses dias a Marina saiu pra comprar não sei o quê. Eu ia comprar, mas acabei comprando tudo pro Arthur. É assim. Essa descentralização do eu que a maternidade nos traz. Nossa, é interessante. Né? E não sei se vocês já perceberam isso, parece que a mulher, ela já nasce para ser mãe. Parece que ela já nasce para ser mãe. Já o homem, né? O homem aqui, eu falo homem mesmo, eu, pai aqui, parece que a gente nasce para ser filho. É mesmo. E se deixar, a gente é filho a vida inteira. Se deixar, a gente fica sendo filho a vida inteira. Né? Porque a mãe, ela tem esse espírito acolhedor, de compaixão, de tirar o seu dinheiro para dar pro filho, de fazer tudo pro filho. E se deixar, nós homens, a gente realmente fica sendo filho a vida inteira. Mas é por isso que lá no Gênesis também Jesus diz assim, Jesus não, né? Deus diz ali, a Bíblia diz ali, e deixaram um homem, pai e mãe, para se tornar um só, com a sua esposa, sua mulher. E uma coisa interessante que acontece muito com nós pais, quando o nosso filho às vezes vem pedir alguma coisa, agora o Arthur já está começando a pedir, no meu caso, né? O Arthur já está começando a pedir algumas coisas, dá, não sei o quê. E aí, muitas vezes a minha reação é o quê? Vai lá, pede pra sua mãe. É verdade. Ou fala, chama a mamã, né? Chama a mamã, que ele fala mamã. Chama a mamã. Né? Não sei o quê, preciso de comida, preciso de água, chama a mamã. Né? E confesso pra vocês que algumas vezes a Marina diz assim, parece que esse menino não tem pai. E, gente, realmente, às vezes, isso dói um pouco às vezes, quando fala isso, né? Parece que esse menino não tem pai. Mas também não deixa de ser uma verdade, sabe por quê? Porque às vezes falando do meu caso, eu tô tão cheio com as coisas do meu trabalho, com as coisas que eu tenho pra fazer, né, com tudo isso, que a gente perde a noção do que é importante. Do que é verdadeiramente importante para nós, para mim. Porque a gente se enche tanto do eu, das coisas daqui dessa vida, que a gente deixa de ter a noção do que é importante. É por isso que uma mãe que tem ali o seu filho, dificilmente ela vai ter vai perder essa noção do que é, tipo assim, de compartilhar, de saber se doar, de tirar o eu dela. Porque ela tem sempre ali uma vida para cuidar. E essa capacidade, sabe? De se acolher com a dor do outro, com a experiência, com toda essa experiência que tem na Bíblia, de Jesus principalmente, movendo-se de compaixão com o próximo. E eu tenho uma frase aqui de um sobrevivente. Ele é um sobrevivente nazista dos campos de extermínio, né? Ele diz assim, é justamente por encontrarmos fora de nós mesmos alguém para se dedicar é que nos tornamos humanos. É um sobrevivente nazista, do campo de extermínio. Nós somos humanos enquanto nós cuidamos do próximo. Nós somos cristãos quando nós cuidamos do próximo. Nossa, essa noção dos humanos, a gente sentiu ontem. É. A gente sente isso na pele quando a gente está entregando uma cesta.
né? A gente sente isso na pele. Nós somos iguais. Nós somos iguais. E nós somos mais ainda cristãos, se eu posso falar assim, quando a gente realmente se compadece de compaixão para com o próximo. Não somente de agir, mas de sentir o que aquela pessoa está sentindo. Eu vou te contar uma outra história dos campos de extermínio. Você saiu de lá? Ali tinha uma... Não sei se você sabe, mas nos campos de extermínio, cada pessoa tinha um tempo mínimo, máximo, quer dizer, máximo de usar o banheiro. Cada pessoa tinha ali em torno de 2 minutos, 3 minutos para usar o banheiro. E conta a história que tinha uma mãe que teve um filho, né? E ela precisava lavar as fraldas da criança, né? Ali daquele bebê. Porque eram fraldas de pano, né? Fraldas de plástico é agora. E aí ela foi até o guarda e falou assim: guarda, eu preciso lavar as fraldas de pano do meu filho. Você pode me dar mais tempo para lavar? Ele diz não. E aí ela pega essas fraldas, né, de pano, põe ali naquele lugar que iria lavar as fraldas, vai para a fila, porque tinha uma fila, e aí cada mulher, porque os campos de extermínio eram divididos para mulheres e homens, né? E cada mulher pegou uma fralda daquela mãe e lavou. E foi lavando. E foi lavando. A última mulher pega todas as fraldas lavadas e entrega para aquela mãe. É esse espírito, sabe? De compaixão com o próximo. De cuidado com o próximo. Que nós temos que ter. É o caso também de uma mulher, histórias reais, tá? Histórias reais, que não é ficção. Uma história de uma mãe que escolhe morrer com o filho num campo de extermínio para poder sobrar mais comida para o seu próximo. Porque ali eram 2 bocas para alimentar. É a história da... Olha que espírito de compaixão, você escolher morrer para poder sobrar mais comida, porque seriam 2 pessoas. E a história E ela escolhe morrer. E a história da professora agora, da creche, que se trancou dentro da sala com o bandido para ele não matar os outros bebês. Ah, sim. Ela lutou com ele, morreu para ele não matar os outros bebês. A história agora desse caso que nós tivemos aqui no Brasil, né, lá em Santa Catarina, que a mãe escolhe, a professora escolhe, que não sei se é mãe, mas Ela fechou a porta. fecha a porta junto com o bandido para que ele não faça mais nada. E ela luta com ele. Talvez por crianças que ela talvez tivesse visto um dia. Talvez, sei lá, era a primeira semana daquelas crianças, daqueles bebezinhos. E ela resolve, fala assim, eu vou ficar aqui, vou lutar com esse cara. Movida-se de compaixão. Sabe o que é isso, querida? É misericórdia. Eu faria a mesma coisa. É aquele sentimento de doar-se. Sabe o que a gente precisa hoje? Brasil, aqui? Nós precisamos dessas virtudes de uma mãe. Nós precisamos dessas virtudes das mães. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem são os seus intercessores? Quem é aquela pessoa que você sabe que está orando por você? É o Epafrodito? Quando Paulo diz assim, olha, Epafrodito está orando, está intercedendo por vocês de Colossos, da igreja de Colossenses. Quem é o seu intercessor? Melhor ainda, por quem eu e nós, você, nós estamos intercedendo? Por quem nós estamos orando dia a dia? Por quem nós estamos pedindo no dia a dia? Quem é que nós estamos intercedendo? Quem é que a gente está cuidando? Por quem nós oramos regularmente? Por quem que é?
E é nesse dia de agradecimento aos dias das mães, né? Que tanto cuidam e cuidaram de nós. É com essa expressão, sabe? De um cuidado divino. É um dia pra gente parar e pensar de que eu, Felipe, você aí, precisamos parar e nos disponibilizarmos para o outro, para o próximo. Movido-se de compaixão, nós precisamos nos compadecer de fato, sabe? É com aquela lágrima que escorre, né? Ela escorre. Que a gente possa ali realmente, de fato, sabe? Eu, principalmente, possa me compadecer dessas pessoas. Não somente de falar, ah, tá bom, a gente estamos doando, mas que a gente possa também de sentir, de chorar com eles também. E de agir também. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está agindo também. Então que nesse dia a gente possa, de fato, o que eu queria trazer para você é essa reflexão de quem que nós estamos cuidando, por quem nós estamos orando, por quem nós estamos pedindo, por quem nós estamos fazendo que nem Epafrodito lá, intercedendo por aquele povo, por aquela igreja, por quem nós estamos nos movendo, por quem, né? O nosso amigo aqui da nossa igreja, o Titi, né, tem feito um movimento aqui no nosso grupo de igreja, de todo dia, né, ele acorda cedo e ora por todas as pessoas. E eu quero te desafiar também. Por que a gente não está fazendo isso? Por que a gente não está fazendo o que ele está fazendo? Não só ele, tem o André também que ora de madrugada. 2 horas da manhã. Todos os dias eu olho no WhatsApp e eu vejo lá. Vamos orar. Por que a gente não está fazendo isso também? Ou a gente está só esperando a intercessão? A gente está só esperando pela oração. Mas a Bíblia nos diz aqui, e Jesus nos mostra em ações que não é só esperar, mas é mover de compaixão. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, durante esse dia, do Dia das Mães, né? Que a gente possa ter esse sentimento e essa reflexão nesse dia. Que a gente possa refletir no que é essas virtudes de ser uma mãe. Tá bom? Vamos fazer uma oração aqui agora pra gente encerrar. Você vai encerrar? Ou você vai falar alguma coisa? Como é que muda, sabe? Eu tenho que ajudar eles aqui, mas vamos fazer uma oração aqui para que Deus possa nos abençoar. Pode sentar lá que eu vou mudar. Deus possa nos... Deus, Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia que o Senhor nos fez, que o Senhor fez, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque esse dia que é tão especial, que é o Dia das Mães, que nós comemoramos, Pai, aqui no Brasil. Pai, queremos te agradecer por cada mãezinha, por cada mãe que doou-se do seu tempo, sacrificou-se no seu tempo, sacrifica-se em tantas coisas, Pai. Eu te agradeço pelas mães, Pai.